Graças a Deus, estamos começando mais uma aula do Imersos aqui. É um prazer, é um privilégio estar com vocês nesse dia aqui. E nós vamos dar continuidade àquele tema que nós estamos falando. Na verdade é um estudo, né? Uma continuação de Gênesis capítulo 2, né? Que nós falamos sobre o capítulo 1. Quem não assistiu, assista lá, que foi bênção. E vamos falar hoje sobre o capítulo 2 de Gênesis. E eu creio que será também bênção. E lhe peço que você, que não se inscreveu ainda, que se inscreva no nosso canal, faz a sua propaganda, fala com os irmãos, fala com os amigos, com as pessoas que têm interesse na palavra de Deus e quem não tem também, né? E dá o seu like lá, é muito importante o like de vocês lá, para ajudar a gente a estar divulgando cada vez mais esse canal aqui da nossa igreja, da Renovo. Tá bom, gente? Então vamos lá. A palavra de Deus fala aqui em Gênesis capítulo 2, né? E diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Quando Deus ele faz toda essa criação que nós vimos na aula passada, ele chega num determinado dia que ele decide descansar, né? Mas nós vemos lá na frente que Jesus ele fala sobre isso também, quando criticam ele, porque que ele curava no sábado. E ele disse que ele era o Senhor do sábado, né? Por quê que ele era o Senhor do sábado? Porque, olha o que ele fala: meu pai trabalha todos os dias, então eu trabalho também. Jesus não parava um dia de trabalhar, não parava um dia para descansar. Ele trabalhava todos os dias como o pai dele trabalha. E quem que é a nossa meta de vida? Quem que é aquele que nós desejamos ser igual a ele? Quem que é o nosso trabalhar, por mais árduo e difícil que seja, de ser igual a ele, seria como Jesus. Então, se Jesus ele era assim, nós temos que ser como ele é. E ele disse que ele não descansa porque ele trabalha por nós todos os dias depois que ele morreu e foi assunto aos céus. Lá não tem noite, lá não tem momento para descansar, porque não há essa necessidade que Deus colocou sobre nós, homens mortais aqui na terra. Então ele hoje vela por nós 24 horas, enquanto estamos dormindo, Jesus está velando por nós. Então, meus irmãos, o que Jesus quer colocar isso? Muitas vezes nós colocamos regras e situações, olha, esse dia para isso, aquele dia para aquilo, e para Jesus falar de Deus e viver o Evangelho, viver as coisas de Deus, é todo momento, é todos os dias, é de quando você acorda até o momento que você vai dormir, de segunda a segunda, sem distinção de que hoje é terça, hoje é domingo que eu tenho que ir para a igreja, ou não, não, é todos os dias. A obra de Deus é todos os dias. Por isso que ele faz essa alusão sobre o sábado. E aí Paulo também lá na frente fala sobre esse descanso. Ele fala assim, olha, se existe mais um descanso, nós sabemos que existe esse descanso nós não alcançamos ainda, que é desse descanso que Deus está falando aqui nesse momento, que descansou no 7º dia. Seria o quê? 6.000 anos entre a criação do homem até o último dia que o homem viverá nessa terra, na vinda de Cristo, quando ele vier buscar a sua igreja. São 6.000 anos. O 7.000 anos, são aqueles 1.000 anos que falam em Apocalipse, e que será o ano do nosso descanso, quando Cristo, glória a Deus, venha buscar a sua igreja, é o nosso ano de descanso. É esse descanso que Paulo fala lá na frente, que nós ainda falta um descanso, que esse sim, esse descanso nós vamos viver, esse descanso, em nome de Jesus, que eu e você, cada um de nós, possamos viver esse descanso que ele fala aqui. Isso é muito maravilhoso, a maneira que Deus nos coloca esse 7º dia. Então não é necessário que aqui, nessa terra, nós tenhamos o 7º dia para nós descansarmos, ou domingo para descansarmos, não é necessário. E gente, pense bem, eu estou falando de descanso espiritual, estou falando de fazer as coisas de Deus.
do descanso, lógico, nós trabalhamos segunda a sexta, tem gente que trabalha também no domingo, mas descansa na segunda. Um dia de descanso em relação ao seu corpo físico no ano, isso é uma lei trabalhista. Não, gente, não vão falar, não, eu não posso descansar, eu tenho que trabalhar segunda a segunda. No meu trabalho, chegar para o seu patrão e falar, eu tenho que trabalhar segunda a segunda porque o irmão falou lá. Não, não é isso não, tá bom, gente? Na realidade, esse descanso que nós temos que ter é um descanso no Senhor. É de estarmos trabalhando para Ele todo dia, mas descansados no Senhor. Amém, gente? Então, continuando aqui, vamos falar de uma parte assim esplendorosa, em que Deus começa a falar sobre a formação do Jardim do Éden, onde Ele coloca o homem e a mulher ali para poder lavrar esse jardim. Então diz assim, olha, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Isso é algo assim muito diferente do que estamos acostumados. Nós falamos na aula anterior sobre essa terra, que era uma terra diferente, não é como essa terra que a gente vê aqui, e que ela era tão diferente que Deus fazia com que um vapor subisse dessa terra e vamos dizer, como se ele estivesse preparando a terra. Duas questões existem aí. No momento em que Deus criou o mundo, que nós sabemos que a palavra de Deus diz que com suas próprias mãos Ele criou o mundo, então houve uma fricção, né, nesse mundo, e esse mundo, por isso nós sabemos que o magma, o interior da terra, ele é lava, ele é muito quente, porque foi essa pressão da mão de Deus sobre o mundo, para que o mundo se colocasse, se posicionasse num lugar só, e que a terra virasse terra, os mares virassem mares, mas que toda essa porção de terra não vazasse, né? Não caísse pelo espaço, não saísse voando, né? Então houve toda essa pressão atmosférica, mas a pressão de Deus no momento em que Ele criou. E aí o que Ele fez? Ele fez com que essa camada vulcânica que existe até hoje aqui embaixo da Terra, ela subisse um vapor, né? Seria algo mesmo como se fosse aquelas regiões vulcânicas que você vê fica subindo aquele vapor da Terra, só que era diferente porque a Terra era diferente. Era uma terra que estava sendo preparada para ser uma terra fértil, estava sendo preparada para ser cultivada, para que o homem tivesse o seu alimento. Então o que acontecia? Esse vapor vinha e regava toda a terra, mas não havia homem para lavrar, não havia homem para dar essa sequência que nós vemos hoje. Vai lá nas suas próprias extrações, planta a terra, planta a semente na terra, e a partir daí essa semente começa a brotar, e depois disso a gente colhe e se alimenta dela, e depois a gente volta no ciclo novamente plantando aquela semente de novo para que a gente possa se alimentar. Então é disso que o Senhor está falando aqui, desse momento em que nós conseguimos vislumbrar, digamos assim, uma terra diferente. Então pensa nisso, uma terra diferente. Esse vapor que descia sobre a terra e regava ela fazia com que ela fosse uma terra, como nós falamos, macia, uma terra onde o homem não tinha calçados ainda naquele momento. O homem ele ainda não tinha sido colocado para regar, mas ele não ia ser criado com calçados como nós temos hoje, e não tinha cimento, não tinha nada disso que nós vivemos hoje aqui, mas era tudo terra. Então era algo muito diferente do que nós sabemos que hoje é. E Deus ele decidiu nesse momento plantar um jardim. Então era a terra toda, ela inteira, mas ele decidiu num determinado ponto, que nós vamos ver agora exatamente onde era esse ponto, onde era esse local. Ele decidiu plantar um jardim. Quando ele decidiu plantar esse jardim, olha o que ele fez. Ele formou, versículo 7, ele formou Deus, no capítulo 2, ele formou Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços.
E o nome do primeiro era Pison. E este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Ildequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore da vida, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui Deus está falando conosco sobre esse jardim, que ele decidiu criar um lugar especial para colocar esse homem especial, esse primeiro homem, esse Adão, para cuidar desse jardim, lavrar essa terra. Quer dizer que esse jardim não era somente um jardim cheio de flores e de árvores e tal, mas era um lugar que também tinha, vamos dizer assim, a sua plantação ali, aquilo que Deus fez crescer para que o homem se alimentasse. Além das árvores, das frutas que existiam, também a plantação. O homem era herbívoro, como nós falamos na aula anterior. Então ele decidiu criar esse jardim. Hoje, gente, esse jardim, se nós fôssemos parar para analisar, existem muitas teorias de que ele foi levado para outros planetas. Eu já vi até isso, viu, irmãos? Que ele foi tirado sim da Terra, sim. Mas várias teorias de onde seria esse jardim. Mas a palavra fala aqui, e essa região, se nós levarmos geograficamente, ela seria ali na região da Etiópia. Então pensa bem isso, é um lugar que hoje é um lugar desolado. E dá para se entender isso também, espiritualmente eu quero dizer, porque Deus colocou uma bênção enorme sobre o ser humano, que foi colocar esse jardim aqui na terra. Para o homem cuidar e lavar, ele já tinha tudo. Como o mestre mesmo falou, quando ele citou sobre essa aula também, o homem já tinha tudo, ele foi lá para querer algo além do que ele não precisava. Então ele estava num lugar perfeito, no paraíso, ele já tinha tudo, e de repente, infelizmente, nós sabemos que o homem caiu. Mas o que acontece, irmãos? Nesse momento aqui, que é um momento bem interessante, Deus decidiu, nessa hora aqui, criar o homem à sua imagem e semelhança, soprar o fôlego dele, do próprio Deus, para que ele fosse Deus também, como Jesus fala na frente: vós sois deuses. Aí o que acontece? Quando ele criou o homem dessa forma, de uma maneira tão perfeita, ele falou: poxa, eu preciso dar um lugar também perfeito, eu preciso dar um lugar paradisíaco, eu preciso dar um lugar assim espetacular para ele viver. E foi quando Deus decidiu dar esse lugar regado, imagina, um lugar assim ímpar, né? E ele colocou o homem ali e falou: olha, é o seguinte, homem, você está num lugar aqui que não tem igual. Tem essa terra inteira, gigante, com certeza Deus falava sobre toda essa geografia, sobre tudo como funciona. Tanto que Adão foi aquele homem que deu o nome a todos os animais, era um botânico, conhecia tudo. E imagina as conversas de Deus com Adão, né? E aí o que acontece? Nesse momento ele falou: olha, é o seguinte, eu estou te colocando nesse lugar aqui que você não precisa de mais nada, mas tem uma ordem que eu tenho que te dar. E essa ordem é a seguinte: de toda árvore, tudo você vai poder comer livremente, você está à vontade aqui nesse lugar, entendeu? Só que da árvore da ciência do bem e do mal, dela você não vai comer, porque no dia em que dela você comer, você vai morrer. Gente, eu acho, estou brincando aqui agora com vocês, mas no meu achismo, porque para mim está muito claro aqui essa ordem. Não tinha como caber uma outra ideia diferente com uma ordem tão clara, né? Se nós pararmos para analisar, né? Poxa, se você comer, você vai morrer, né? Mas nós vamos entender como que, mesmo sendo desta forma como o homem foi criado, e mesmo ele sendo perfeito, ele conseguiu ainda ser enganado. A partir da continuação desse texto até o final desse capítulo, nós vamos entender isso, que como mesmo com uma ordem tão clara, uma ordem tão objetiva, o homem ainda foi enganado, né? E isso trazendo para nós hoje em dia, infelizmente, o que acontece até hoje. O homem ainda é muito enganado, porque ele muitas vezes não tem um conhecimento completo, não tem um conhecimento de tudo.
então ele é enganado. O único homem que não foi enganado em nada, que conseguiu falar não para todas as astutas ciladas do inimigo e para todos os desejos da carne, nós sabemos que foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. E todos os homens até hoje passaram por esses enganos. Então não seria justo nós culparmos Adão, como já vi pessoas falando, se não fosse Adão a gente não estava vendo isso aqui. Não seria justo, porque qualquer um de nós cairíamos num engodo desse. Então, aqui a partir do versículo 18, ele fala sobre isso, mas ele fala como ele foi criada a mulher e também fala de como houve essa queda. Então vamos ver o que ele fala a partir do versículo 18 aqui. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o homem Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava a adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos. Olha, e disse Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Essa passagem aqui, gente, ela fala de uma pré-queda, um pouquinho antes do homem cair, que Deus ele decidiu antes do homem cair, né, no pecado original, ele decidiu criar a mulher, porque ele sabia que ela seria uma parte importante nessa queda. E olha, irmãos, não estou menosprezando a mulher, eu estou dizendo porque havia um plano de Deus. Deus não faz nada à toa, Deus não faz nada por acaso, Ele não faz nada igual nós fazemos. Deu mal, deu ruim aqui, o que eu fiz aqui? Não, Deus ele tem tudo premeditado, ele é o sábio arquiteto, ele planeja tudo muito bem. Então dentro desse plano dele era necessário que a mulher fizesse parte desse plano. Ele criou a mulher com essa porção, né? Ele decidiu nesse momento aqui fazer a mulher por quê? Primeiro ele deu uma sabedoria para Adão ímpar. Imagina, eu vi até outro dia um pastor falando sobre isso, é bem interessante que ele fala assim que quando Adão era muito inteligente, né? E ele colocou o nome de todos os animais. Se você olhar para a vaca tem cara de vaca, né? Então eu achei bem interessante isso, porque realmente você para analisar, os animais têm a cara dos animais que foram dadas. E a gente às vezes pensa, eu já pensei sobre isso, Adão ele falava uma língua específica. Depois disso, essa língua foi dividida lá na Torre de Babel, como nós sabemos. E aí foram línguas espalhadas pelo mundo inteiro. E em cada língua, por exemplo, eu falo aqui o nome de um animal na minha língua, no português, e lá na Inglaterra falo o nome do animal na língua dela, na China falo o nome do mesmo animal na língua deles, mas é o mesmo animal. Não importa as línguas que forem, mas é falado que o gado é gado e que o cachorro é cachorro, né? E isso é algo muito interessante. Não dava para mudar algo que Deus fez. Então Deus deu essa autoridade. Você vai decidir como vai ser o nome de cada animal, e até hoje é assim, né? E é bem interessante porque em tudo isso não é que Adão ele estava procurando, né, um animal que parecesse com ele. Não era isso. Mas é que Adão lá no seu interior ele pensava com ele assim: poxa, eu estou vendo que cada animal foi feito em par aqui, né? Porque Deus fala isso, macho e fêmea os criou. E aí eles foram feitos em pares. E por que Deus fez só o homem? Por que primeiro ele fez o homem e não fez já os dois em pares? Porque não já fez Eva de uma vez? E aí vem a explicação de Deus, né? Deus ele é maravilhoso nas suas explicações, né? Deus, ele é Deus e ele
não quer dizer que, porque muitas vezes nós colocamos Deus como, por ele ser Deus, nós falamos como uma forma masculina de Deus, nós olhamos Deus simplesmente como um homem, né? Mas Deus, ele tem uma porção dele, e que ele sabia que essa porção era muito importante, uma porção sensível. Eu hoje entendo isso com clareza, porque eu tenho 3 mulheres na minha casa, né? Então eu entendo dessa porção sensível, e Deus, ele é muito sensível, muito sensitivo. E ele decidiu criar o homem primeiro porque ele queria colocar aqui nessa terra a porção dominante, a porção que ele mesmo diz, dominará sobre todas as coisas. É necessário que eu coloque alguém forte e firme para dominar sobre todas as coisas. Era muito importante porque os animais, existiam os dinossauros, como nós já falamos na aula anterior. Eu acredito que Adão, ele tinha a altura do animal mais alto que existia, que seria tipo um dinossauro. Ele era saradão, né? O nome dele, saradão, né? Então, por ele ser assim, o que acontece? Era necessário que ele fosse forte, valente, dominasse sobre tudo, e se precisasse da força bruta aqui, no momento não, porque o homem tinha autoridade de Deus. Então, se ele falasse com o dinossauro ia ser como a gente fala com um cachorro hoje, ia baixar a cabeça. Ele precisava entrar num tete a tete com ele. Mas depois que entrou o pecado, ele continuou fortão, né? Então, a partir daí, os animais começaram a se rebelar, entrou o pecado no mundo, começou a entrar morte, começou a entrar briga, por intermédio de Caim, nós vamos falar sobre isso. Então, quando entrou essa maldade, entrou também nos animais, não foi só no ser humano. Então, nesse momento, o homem começou muitas vezes a ter que dominar na força, né? E aí era necessário que ele fosse gigante o suficiente para dominar na força. Então, Deus criou primeiro o homem para dominar. E aí ele falou, só que agora eu preciso de colocar uma parte sensível para segurar a onda do homem. E foi onde da costela, certo? De uma parte que era uma parte bem forte e sensível. Nós sabemos se realmente você levar uma pancada na costela, ela perfura o seu pulmão. Essa é uma parte que ela protege, lógico, o seu corpo, toda essa parte do seu corpo aqui, mas ela é sensível, né, se você bater forte. Então, Deus precisava pegar essa parte sensível para que o homem tivesse essa disjuntora, para ajudar ele a se controlar, a pensar antes de fazer as coisas, sabe? Essa era a visão de Deus para um casal, para um homem e mulher, que iriam crescer e multiplicar, que foi essa ordem que Deus deu para o homem e mulher, que nós vemos no capítulo 1. Essa explicação aqui do 2, eu já vi pessoas até falando sobre, mas é que existem 2 tipos de homens, né? Por isso que depois Caim foi lá e encontrou uma outra mulher lá. Não, gente, só foi Adão e Eva. Nesse momento aqui que Deus está explicando, o Gênesis 1 lá falou, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Não quer dizer que ele criou um homem ali e aqui ele criou 2 homens, um homem e uma mulher específico, diferente desses homens que ele criou. Não existe isso. Aqui é somente a explicação do capítulo 1, quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui ele explica para nós sabermos, Deus tem preocupação, Ele quer que nós saibamos de onde nós viemos, como nós vimos, e Deus colocou isso com clareza para nós. Não é necessário a gente procurar nem a ciência, não é necessário procurar nada. Deus foi claro conosco como Ele criou o homem e a mulher aqui, entendeu? Então, nessas especificações de Deus, Ele é muito detalhista, e nessas especificações de Deus, Ele colocou para eles que seria dessa forma, que ela seria a adjuntora dele. A adjuntora não é somente uma ajudadora, é alguém que está adjunto, é alguém que está caminhando, vamos colocar assim, se nós levarmos para o lado de uma empresa, digamos assim, seria basicamente, teria a diretoria, né, e o presidente e toda aquela diretoria, o CEO. Vamos colocar assim que o CEO seria esse adjuntor, aquela pessoa que ela faz tudo junto com a direção e com a presidência. Ela é o que interliga tudo. Então, Eva seria isso, uma disjuntora. Ela estaria ali lado a lado, conhecendo de tudo do homem e ao mesmo tempo andando lado a lado com ele. Foi essa a visão de Deus. O homem depois ele mudou porque ficava mais fácil. Seria melhor o homem dominar porque ele não precisava lavar a louça, né? Ele não precisava limpar a casa, né? Ele sabia que muita coisa que ele não gosta de fazer, ele precisava fazer e jogar para a mulher para ele ser mais forte fisicamente. Então isso é um erro, é uma falha. Deus colocou uma falha nossa, do ser humano, mas Deus nos colocou para o homem sim fazer tudo e a mulher ser a sua adjuntora, porque o homem tem força e condições para fazer isso. Deus nos criou assim, né? E aí a partir daí ele falou para os 2. Antes disso, né?
olha só que coisa tremenda esse momento aqui, para nós finalizarmos esse capítulo aqui. E disse Adão, olha o que Adão falou sobre o casamento aqui. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Versículo 23. Essa será chamada varoa, porque ele era varão, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a mulher não se envergonhavam. Aqui ele fala sobre o casamento. Ele fala sobre o que é o casamento. Olha, gente, não tem como dar errado se você entender que o casamento é isso. Jesus lá na frente fala acerca do divórcio, ele explica isso aqui. Ele fala assim que, se não me engano é Mateus capítulo 19, ele fala assim, olha, não era assim no princípio. Quando falam para ele, não, tem que dar carta de divórcio. Na lei de Moisés, está escrito lá, e tem que ver se você não aguenta a mulher, né? Tem que poder essa mulher passear, eu não estou aguentando ela mais. E não é assim que funciona, Jesus foi bem claro, olha, no princípio não era assim. Ele cita isso aqui, é coisa linda isso assim, ele fala, portanto, eles são osso dos meus ossos e carne da minha carne, mulher, eles são um só. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Jesus fala assim, se os dois são uma só carne, tem como dividir? Como você vai dividir uma só carne? Você mata, né? Se você pegar uma carne viva, eu quero dizer, você coloca lá, tem uma carne viva, é um ser vivo ali. Você vai e corta no meio e morre. E é assim que funciona, não mudou isso. O homem criou várias coisas hoje, o homem anda duro como naquela época, né, de Moisés, e inclusive Jesus cita isso, olha, é por causa da dureza do coração de vocês que Moisés criou essa separação de divórcio, porque vocês não é uma nação dura de coração, mas no princípio não foi assim, essa não era a visão de Deus, essa não era a intenção de Deus para o homem e a mulher. A intenção de Deus para o homem e a mulher é que os dois se unissem de uma tal forma, se entendessem de uma tal forma, fossem um de uma tal forma como Cristo é com a igreja, para que os dois se ajudassem de uma tal forma que seriam um só. Eita, nós, o casamento perfeito. Aí coisa linda isso, o casamento perfeito. Esse era o plano de Deus para nós. E até hoje assim não mudou. Continua sendo o plano de Deus dessa forma, um casamento perfeito. E a partir desse momento do casamento perfeito, não teria como dar errado o que Deus preparou para nós. Então você que está nos assistindo aqui, que você entenda isso, que há tempo ainda de você viver a palavra de Deus dessa forma. Se o seu casamento não anda bem, você está tendo problemas, é isso que Deus preparou para você, vocês serem um só. Senta, conversa, põe tudo em pratos limpos, fala, é assim, mas eu te amo, eu quero continuar nós sendo uma só carne, entendeu? Então é necessário que nós entendamos que Deus nos preparou, nos chamou para sermos assim. Então a partir daí nós vamos entender mistérios grandes do que Deus tem para a igreja, e vai ser mais fácil nós dizermos um convívio social, tudo vai ficar muito mais fácil, porque você aprendendo a lidar com a sua esposa, vai ser muito mais fácil você lidar com todas as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, né? Então por isso que Deus queria nos preparar primeiro dentro da nossa casa, com a nossa esposa e depois com os nossos filhos. E aqui, só atentem para isso, não vou falar sobre isso nesse momento, mas atentem para isso, nós vamos falar logo aqui à frente. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Guardem esse versículo aqui. Capítulo 3 de Gênesis diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Olha só a jogadinha que Satanás fez com ela, com Eva, e até hoje ele faz com todos nós. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente você não vai morrer. Ele começou mentindo aí, né? Ele primeiro foi dando uma ideinha, né, na orelha de Eva, e aí depois ele falou: agora eu preciso lançar algo para bater assim com isso que Deus falou. Eu tenho que ir contra a palavra de Deus. É o que ele faz até hoje, né? Ele falou: certamente não morrereis. Por quê? Aí ele explica, ele faz isso conosco, ele joga com nossa mente o tempo inteiro. Por quê?
Deus sabe que no dia em que dele comerdes desse fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aqui, irmãos, preste atenção nisso. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso, porque isso vai abrir muitos nossos olhos sobre a maneira que Satanás trabalha conosco até hoje. Ele não mudou, ele usa da mesma forma, que ele viu que deu certo com o homem ali, e ele viu que até o final da humanidade, até o final de Jesus em buscar a sua igreja, até tudo isso aqui acabar, esse sistema de coisas, ele viu que dá certo o negócio, e ele faz até hoje conosco. Então, atentem para isso. Satanás sempre começa conosco com uma ideinha, né? Ele vem e lança para você uma verdade junto com uma inverdade. Ele nem diz que é mentira, né? Ele fala que é uma inverdade, mas ele não fala, né? Mas ele deixa meio no ar. É uma mentira, não está certo. Quando ele fala assim, certamente não era isso, era uma mentira. Mas ele lança algo que ele sabia que aquilo dava para enganar Eva, porque Eva ia olhar para o fruto e falar, poxa, realmente esse fruto é um fruto que eu sinto que dá para dar conhecimento mesmo. Porque Deus já tinha falado isso. É uma árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então é sim um fruto que dá conhecimento. Então, Satanás, muito astuto, ele lançou, olha, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão ser que nem Deus. Por isso que ele não quer que vocês comam. Como se Deus fosse um ser egoísta, que queria só a sabedoria para ele, conhecimento só para ele. Não, não é isso. Deus, ele faz tudo da maneira certa, da maneira que tinha que ser. Só que ele sabia que o homem tinha que passar por essas tentações para que ele pudesse entender que ou ele obedece a Deus ou ele vai sofrer as consequências de não obedecer. Então, Deus, ele queria nos ensinar esta lição. Por isso que ele colocou dessa forma. E se nós pararmos para analisar, até hoje é assim. Até quando um casamento vai se dissolver, o que o inimigo lança? Ele coloca assim, olha, tá vendo? Por que ela não deixa você ver o seu celular? E vice-versa, por que ele não deixa você olhar o seu celular? Porque hoje está distraindo. Muitas vezes a pessoa é um particular dela, ela está às vezes conversando até com outra mulher, e é uma coisa íntima dela, que ela só abre para uma amiga, e o homem é a mesma coisa. Não, uma coisa que eu falo com meus amigos aqui, e não interessa para a mulher, e não interessa aqui para você. Tem pessoas que são assim, eu e minha esposa não temos esse problema, mas tem pessoas que são assim, não quero que você olhe no meu celular. O inimigo lança, olha, está traindo. Por quê? Porque faz sentido. Ele não lança uma mentira para você, é uma mentira, não tá, porque ele sabe lá, ele é espiritual, ele até volta, ele sabe se está traindo ou não está, entendeu? Mas ele lança, mesmo que não esteja traindo, ele lança porque ele sabe que vai ficar uma pulga atrás da orelha. Faz sentido mesmo isso, por que não está deixando? E aí ele vai olhando e vai percebendo, o ser humano vai olhando e vai percebendo, e de repente, num determinado momento que ele percebe alguma coisa que ele pode lançar algo mais, tipo, olha, agora ó a prova aqui. E não é prova, é tudo dedução, não é prova, entendeu? Mas ele consegue dissolver um casamento, separar o que Deus uniu, e ele mesmo diz, o homem não separe, porque o homem deixa porque ele vai indo por esses engodos e vai aceitando essas setas, e de repente ele chega até uma separação. Estou dando um exemplo, mas em tudo na vida, as brigas, as porfias, muitas vezes as dissoluções de amizades e de várias situações que acontecem no dia a dia, um problema que você tem com o seu patrão ou com o seu empregado, né? Não vou nem dizer dentro de casa que tem muito isso, é problema de confiança, porque uma seta foi lançada, igual no caso aqui foi lançada uma seta maligna ali na consciência de Eva. Quando ela viu isso, ela falou, faz sentido isso, eu acho que tem uma verdade aí mesmo, né? O que ela fez? O desejo, ela deu lugar para o pecado, para o desejo, antes de existir o pecado. Porque a palavra de Deus diz assim, que se você de repente é tentado,
Faz parte, todo mundo é tentado, todo mundo tem seus desejos, suas vontades. Mas quando você dá lugar para aquilo, você está permitindo com que a morte entre. E no momento em que essa morte, que é o pecado, entre sobre a sua vida, é consumado sobre você. Então ali ela estava naquele namoro com um pecado que ainda não tinha vindo para a terra ainda, mas em um determinado momento ela decidiu arriscar. Ela decidiu pagar para ver. Esse é o problema quando nós decidimos pagar para ver, sendo que nós já fomos alertados por Deus. Irmãos, hoje nós temos a palavra de Deus, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus aqui nessa terra nos guiando a cada dia. Nós temos alertas a todo tempo, porque os dias são maus. O Senhor tinha que preparar dessa forma para nos avisar sobre tudo, e muitas vezes, mesmo assim, nós queremos pagar para ver. Por que pagar para ver se você já conhece a verdade? Por que você querer pagar para ver por algo que você pode sofrer muito lá na frente? Olha o nível de sofrimento que Eva trouxe para toda a humanidade. E ela trouxe primeiro para Adão, mas depois por consequência para toda a humanidade. Ela trouxe a morte. Olha que loucura. Deus falou, certamente você vai morrer. E o perigo ali, naquele momento em que Eva comeu desse fruto, e que foram abertos os olhos dela do bem e do mal, ela tinha uma bagagem de advogado para falar para Adão e convencer Adão para comer. Com certeza ela chegou para Adão e falou assim, olha aqui Adão, comi, verdade. Aquilo que a serpente falou para mim é verdade, olha aqui, eu não morri. Entenderam, gente? Pode comer, você não vai morrer também, então aqui, eu estou vivona. Meu Deus. Quando Deus falou, certamente morrereis, Ele não falou assim, no momento que você morrer, você vai comer. No momento que você comer, você vai morrer. Ele não falou isso. Ele falou, certamente morrereis. Morrereis. Futuro, pretérito do futuro. Morrereis. Então ele disse assim, olha, a colocação de Deus ali foi muito clara para eles. E naquela hora, como ela já tinha comido, não dava mais para voltar atrás, e ela abriu os olhos dela, ela olhou para Adão e falou, ixi, Adão tá diferente, Adão tá pelado. Ele não estava pelado antes, como assim? Entendeu? Aquele momento, e aí Adão, né, pegou e comeu do fruto, porque ele falou, pô, faz sentido. E aí também foram abertos os olhos dele, porque abertos os olhos de ambos. Aí aquele momento que eu falei para vocês, prestem atenção nesse versículo, o versículo 25 do capítulo 2 fala assim, olha, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Irmãos, eles eram como crianças, eles não tinham maldade, eles não se envergonhavam, porque hoje, se você pegar uma criança de 1 ano de idade, 2 anos de idade, e tirar a roupa e deixar ela nua, ela vai sair correndo, brincando, e não tá nem aí. Ela não vai ver essa maldade que o homem, depois que cresce, que o pecado entra sobre a vida dele. Não que ele não nasce com um pecado, nasce, mas no momento em que ele começa a entender o pecado, que são lá pelos seus 8, 10 anos, ele não vai conseguir andar mais nu assim como uma criança de 2 anos. Entendeu? Por quê? Eles eram puros. Eles eram feitos à imagem e semelhança de Deus, pura santidade. Olha que coisa linda é isso. Então eles já tinham tudo que eles precisavam ali. Mas o que acontece? Nesse momento aqui, foram abertos os olhos deles. Olha que coisa louca isso aqui, né? E vendo a mulher que aquela árvore era boa, tal, ela comeu do fruto. Então, versículo 7, capítulo 3. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Nessa hora eles tiveram que fazer roupa para eles. Lógico, não tinha costureira na época lá, não tinha tecido ainda, o algodão, a planta já podia existir, mas não tinha sido feito os fios ainda, né? Então eles tiveram que coser de folhas de figueira, era uma coisa mais firme para eles poderem coser. Eram grandes as figueiras, as árvores, tudo eram bem maiores, então era uma folha gigante para cobrir um homem e uma mulher que tinha lá os seus 10, 12 metros de altura, né? Então o que acontece? Nesse momento que eles se cobriram, eles ouviram a voz do Senhor. Gente, coincidência? O pastor Alexandre sempre fala isso, não existe coincidência, é uma jesucidência, né? É óbvio que Deus já sabia que isso ia acontecer, Deus era presciente, então naquele momento ele esperou tudo isso acontecer, ele estava vendo tudo isso acontecer. Deus não é um ser humano que fala, fizeram aquilo escondido, meus filhos fizeram isso e eu não vi. Não, nós somos limitados, mas Deus ele vê tudo, ele vê todas as coisas ao mesmo tempo, ele é presciente,
ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ele vê tudo, ele tem espírito com 7 olhos que olham por toda a terra. Esses 7 olhos é tudo uma coisa muito espiritual, quer dizer, olhos que olham por toda a terra, né? Ele vê tudo, então ele sabia o que estava acontecendo ali, mas ele tinha que deixar acontecer. Eles tinham um plano já feito para isso, ele tinha que deixar acontecer. E aí aqui eu vou ver se eu consigo finalizar, senão a gente vai até onde der para a gente, nesse capítulo aqui. Olha o que acontece nesse momento aqui. E ouviram uma voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, como se pudesse esconder de Deus, né? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus sabia até a moita que estava escondido, Adão atrás da moita, né? Ele sabia disso, né? E aí, só que Deus tinha que levar esse diálogo adiante, como Jesus fazia isso quando esteve aqui, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, mas ele tinha diálogos como com aquela mulher no poço, a samaritana, como com aquela mulher adúltera, como com os escribas fariseus. Ele mantinha, com os próprios discípulos, ele mantinha diálogos, né, para saber das coisas que o homem, não que ele não sabia da visão do homem, mas ele queria ouvir do próprio homem a sua visão, para que o homem aprendesse com a sua própria visão, né? Então, para vocês entenderem, Deus ele sempre faz isso conosco até hoje, e não que ele não saiba quando ele faz perguntas como essa, onde estás, né? Não que ele não saiba, mas que ele precisa ter um diálogo para nós, para que ele desse essa sequência, até para nos ensinar. Olha só, gente, essa sequência aqui, isso aqui foi há mais de 6.000 anos atrás, foi há quase 6.000 anos atrás, logo depois que Adão foi criado, entendeu? Olha que coisa louca isso. E chegou até nós por intermédio daquela revelação de Moisés, no Monte Horebe, vocês já sabem disso. Ele trouxe não somente a lei, mas trouxe toda essa história da humanidade, porque Deus, o próprio Deus, escreveu isso para ele nas tábuas de pedra. Então, é maravilhoso isso aqui me choca, né? Essa maneira de Deus ser claro conosco, né? Então, quando ele falou onde estás, ele sabia, mas ele queria ouvir de Adão isso que ele ouviu. Olha só, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. Adão respondeu para ele: e temi, porque estava nu e escondi-me. Eita, igual quando criança quando faz coisa errada, né? E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eu não vou atentar, porque o nosso tempo está acabando aqui, não vou atentar para isso, eu só vou deixar em aberto para vocês. Nós vamos falar na próxima aula sobre isso aqui. É um tema assim abrangente, é um tema que dá para a gente discutir dias sobre esse tema aqui. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas nós vamos falar sobre quem te mostrou que estavas nu. Esse vai ser o tema da nossa próxima aula, no próximo imerso que teremos. Vocês sabem que nós estamos alternando, né? Então tem os estudos sobre Gênesis, tem sobre os temas da atualidade, Paulão traz, o mestre Isaías traz, né? É bem maravilhoso isso de Deus estar nos complementando sobre hoje, o que precisamos saber, sobre lá de trás, sobre a sua própria palavra, o que Deus desejava que nós tivéssemos, sobre a nossa própria criação, sobre o que vivemos tudo isso aqui hoje. É muito importante que nós tenhamos entendimento de tudo isso. Então, gente, façam propaganda. Nós não queremos, nós do Imersos, da Renovo, não queremos propaganda para que seja muito conhecida a Renovo, seja muito conhecida a Imersos. De forma alguma, não é essa a intenção, mas a intenção é que você não seja enganado como Adão foi. A intenção é que você conheça sim a diferença entre o bem e o mal que Deus colocou para nós em toda a sua palavra. O desejo nosso é que você não seja mais enganado. Esse é o nosso desejo, como é para mim, como é para o mestre, como é para o pastor Alexandre, para a pastora Elis, para toda a liderança da igreja, que é que cada um de vocês e a sua família e os seus amigos que assistirem esses vídeos que nós trazemos para vocês sobre o conhecimento da palavra e sobre os temas da atualidade, queremos que vocês não sejam enganados.
Isso é o nosso desejo mais profundo do nosso coração. Amém, meus irmãos? Então eu agradeço assim essa oportunidade linda, maravilhosa de poder estar com vocês nesse dia aqui, sabendo que o Senhor está conosco. Isso é a coisa mais linda. Da mesma maneira que Ele esteve ali naquele momento difícil do ser humano, Ele se escondeu porque fiz besteira, eu estava errado. Da mesma forma como Ele estava com eles presente ali, Ele está conosco aqui, Ele está com a sua igreja, está querendo sempre nos ensinar. Então não percam tempo, realmente busquem a palavra, busquem entender o melhor possível sobre todo esse evangelho, para que a gente possa não somente não ser enganado, mas ajudar pessoas também a não serem enganadas. Amém, gente? Deus abençoe, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja com vocês a cada dia e que o Espírito Santo possa guiar cada passo que vocês derem, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente!